como evitar que você seja enquadrado na Lei Maria da Penha, ou seja, que você pratique violência doméstica. Escuta isso daqui, você que é homem, porque você precisa saber. Se você ainda não me segue, me siga aqui, tá? Se inscreva aqui no canal e confira aí que tem mais vídeos tratando tanto da parte criminal como também da parte de violência doméstica. Você tem que entender o negócio e hoje eu vou fazer aqui um vídeo de conscientização. Você precisa entender que você não pode ficar alheio à Lei Maria da Penha. E o que eu falo disso? Você tem que entender essa lei. Eu tenho alguns vídeos aqui que explicam os tipos de violência doméstica. Também explico que é uma lei aí que, se você comete, por exemplo, um crime, que hoje é crime de violência psicológica, ou seja, não tem agressão física, não tem nada, é mais uma questão de pressão psicológica ali contra a mulher, você sim pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha, você sim pode responder por um crime, seu nome ficar ali até aparecer no Google em pesquisa, porque você está respondendo um processo criminal. E sim, se a mulher ela falar algo e pedir a medida protetiva, ela pode conseguir sim, um juiz pode autorizar. Então por isso, fica ligado, você tem que entender essa lei. E na medida protetiva ela pode pedir contra você, e se você descumprir, e é outra coisa que você tem que entender também, você pode ser preso preventivamente, isso mesmo. São poucos os crimes que você pode ser preso preventivamente, e a Maria da Penha é uma delas. Quando você descumpre a medida protetiva, porque você vai responder, além disso, por um crime específico, que é descumprir a medida protetiva, e também por desobediência. Então fica ligado, porque assim, se você for pensar, não são crimes tão graves. Realmente não são crimes tão graves comparado com outros crimes que existem. Homicídio, tráfico de drogas, e só que tem um porém. É um crime que, se você descumpre essa medida protetiva, seja ela verdadeira ou falsa, ou seja, pode ser que a mulher de fato tenha mentido, mas mesmo assim conseguido, se você descumprir, você pode ser preso preventivamente, e preso preventivamente assim, você não sabe quando vai sair, tá? Claro que sua defesa vai trabalhar a seu favor depois disso, vai precisar de uma defesa, porém, você vai ficar preso. Isso é algo extremo, não deveria ocorrer, mas ocorre. Então assim, você tem que entender. Pega ali a Lei Maria da Penha, vai lá no Google, escreve Lei Maria da Penha, vai ter lá no site do Planalto, lê o artigo 1º, 2º, é uma lei que é pequena. Assim, eu falo realmente para você estudar, porque você tem que entender, tá? Se você quiser também, só me pedir que eu vou enviar alguns materiais que eu tenho, mas é importante você saber hoje que não é só a violência física que é uma violência doméstica, é uma violência psicológica, é uma violência patrimonial. Você tem que entender o que é a violência patrimonial. Você tem que entender o que é a violência moral. Você tem que entender o que é a violência sexual. Você tem que entender quais são todos esses tipos de violência. Por quê? Você entendendo, você vai ver que realmente a sociedade mudou e as regras mudaram. Então, depois da Lei Maria da Penha mudou muita coisa, mas conforme os anos vão passando, eu até posso dizer meses, porque acrescentaram um crime que antes era considerado somente como uma forma de violência doméstica, ou seja, que agravaria a situação, mas não é crime, mas que virou, que é a violência psicológica, tá? E a cada dia que passa pode aumentar esse tipo de coisa. Você tem que saber o que está valendo agora, o que vai valer para o futuro também. Ou seja, você tem que realmente se educar nesse ponto. Isso daqui não é brincadeira. Violência doméstica, na minha visão, é o pior crime que existe hoje. Porque não é um crime que atinge um criminoso, uma pessoa que ela de fato ela tem a vida para cometer crimes, ela ganha dinheiro assim, ela vive disso, ou ela tem algum problema e comete crimes por algum distúrbio. Não. Aqui a gente não está tratando disso, que a gente não está tratando de crimes que levam à morte. Claro, tem ali o feminicídio, mas tratando aqui principalmente dos crimes que
que não são óbvios. Claro que a gente sabe que matar uma mulher pela condição dela ser mulher vai ser feminicídio. E uma agressão contra a mulher a gente sabe que vai ser Maria da Penha, de se bater em qualquer pessoa, que é lesão corporal, ainda mais o homem na mulher, isso é óbvio. Só que agora, o que é violência patrimonial? Você sabe? Você tem que saber. Se você conferir aqui alguns dos vídeos, pode ser que eu tenha tratado sobre isso. Vou até tentar falar vídeo por vídeo o que seria esmiuçar os casos de violência patrimonial, por exemplo, e colocar julgados e tudo, exemplificar. Mas o que eu quero que você entenda é que, de uma forma ou de outra, se você for pesquisar por mim ou outra pessoa, você tem que entender isso. Você tem que entender essa lei. Essa lei não é brincadeira, tá? E eu tô falando isso para evitar, porque eu vejo muitas pessoas falando para as mulheres. Então as mulheres estão sabendo disso. As mulheres sabem, uma grande parte já sabe exatamente o que é violência doméstica. Exatamente porque é uma proteção para elas, e elas ficam ligadas e elas vão usar. E tanto é que tem pessoas que tanto sabem que elas usam falsamente. Tem mulheres fazendo isso. Então, você como homem, você tem que saber e você tem que andar, vamos dizer assim, né? A gente não pode alegar o desconhecimento da lei e a gente tem que saber o que diz a lei e para saber o que pode ser feito e o que não pode. Inclusive para saber no momento que a gente está vivendo de sociedade e para ver se nossas condutas são corretas ou não. Tá? A gente pode até não concordar com algumas coisas, mas fica a reflexão, principalmente com relação à violência psicológica, tá? Que é pressionar a mulher e psicologicamente, vou falar de forma bem genérica, porque eu quero que você pesquise, mas imagina, o que é isso? É muito subjetivo, né? E essa que é a questão, assim, às vezes a gente não sabe, e é importante que você saiba, tá? Então esse vídeo aqui é para conscientizar você de que você não vacile. Eu falo isso porque mesmo a pessoa sabendo, pode ser que tenha uma denúncia, inclusive falsa. E eu foco muito em falar em denúncia falsa, porque são a maioria dos casos que eu venho atuando, que são denúncias falsas de violência doméstica, tá? Isso é terrível. E é claro, realmente existe crimes que não são falsos, tá? E também, às vezes, é por desconhecimento. Porque se a pessoa soubesse, ela não teria feito isso. E assim também, como as mulheres, eu quero muito que não façam as denúncias falsas, porque prejudica quem realmente precisa. E outra que prejudica, principalmente, homens que são inocentes. Então assim, fica ligado, acompanha o canal para você ver. Me segue aí também no Instagram e tudo. Eu vou falar muito, vou focar muito na figura do homem e em denúncias falsas, porque vem acontecendo muito. Ele atinge toda e qualquer pessoa, desde a pessoa mais simples, a pessoa classe média, a pessoa super rica. Isso estraga pode estragar a vida de qualquer pessoa. Então fica ligado. Um abraço para vocês e até mais.